toda a caminhada da nossa vida, que a palavra de Deus hoje nos ilumina. Toda a caminhada da nossa vida pode ser comparada ao mar agitado e ao mesmo tempo imprevisível. E realmente, na nossa vida, tudo é imprevisível. Tudo vai bem, de repente a tempestade se levanta. Alguém adoece, alguém morre. As coisas não caminham como nós pensávamos que caminhariam. A tempestade se levanta de diversas maneiras. Mas a nossa fé nos ensina que Jesus está muito acima dessas ondas da nossa vida. Acima de tudo, porque não é sujeito a nada disto, porque é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quem nele confia pode também descer do barco e aprender a caminhar acima destas coisas. Quando aprendemos esta caminhada, a nossa vida muda. Então nós nos lembramos de muitos exemplos da vida dos santos. Mas vamos pegar um bem simples. Com 13 anos de idade, Santa Teresinha quis consagrar a sua vida a Deus. Ela deixou isto escrito no seu diário. Por um acaso, o seu pai, Luiz Martin, que era um homem muito devoto, e já é canonizado também, junto com a sua mãe. Foi a Roma, eles eram da França, numa excursão. E a excursão permitia o encontro com o Papa, Leão XIII. E foram. E chegaram lá, bem instruídos. Olhem lá, que o encontro é com o Papa, não é permitido que falem nada. Não podem fazer pergunta, porque o encontro é reduzido a alguns minutos apenas. Foram, chegaram na frente do Papa, tudo ia bem, mas a menina não aguentou e se dirigiu ao Papa fazendo uma pergunta: Santidade, para eu consagrar a minha vida no Carmelo, é exigido 14 anos de idade, eu só tenho 13 e não me permite entrar. Não seria possível que eu entrasse? E o Papa só respondeu isto: veja lá com a superiora. E não respondeu mais nada. Teresinha saiu de lá chorando. Meu Deus, foi a superiora que me disse que eu não posso entrar. Agora não tem solução. Mas passado um tempinho, questão de minutos, de repente, brilhou a sua consciência. E não é que o Papa me disse: volte lá, fale com ela, porque ela vai conceder. E entendeu assim. E de fato,
assim aconteceu. Podia ela ter se afundado, mas não afundou. Sobre os problemas, ela caminhou. E viu superado o problema e se consagrou a Deus. E é quem nós conhecemos, Teresinha, do Menino Jesus, que disse bem assim, em outro trecho do seu diário: há muitos santos que fizeram coisas extraordinárias. Eu quero ser santa, mas não com coisas extraordinárias. A minha santidade há de ser a rotina comum do dia a dia. A santa da rotina. E assim foi. Nenhum terremoto, nenhum vento impetuoso, nem fogo, uma brisa bem suave. Assim foi Santa Teresinha e o seu testemunho. Assim a palavra de Deus está dizendo na primeira leitura. Muita atenção! No meio das tormentas desta vida, é numa brisa suave que Deus fala conosco. E nós devemos aprender a acolher o que Deus nos revela no dia a dia. Não tenhamos medo. Interessante que o Papa João Paulo II, bem na missa de abertura do seu pontificado, insistiu nesta palavra: não tenham medo. A igreja deve anunciar Jesus Cristo. Não tenham medo, anunciem. Nossa missão vai continuar a partir de amanhã, aqui dentro da cidade. Começa esta parte da missão. Não tenham medo, anunciem, porque quem vai conosco? Jesus. Vamos caminhar sem tropeço? Não. Nós vamos caminhar como todo ser humano caminha. Às vezes, com muita dificuldade. Pedro, que é o exemplo que o Evangelho coloca, desceu da barca, também aprendeu a caminhar acima das ondas deste mundo. Seguiu Jesus, mas no dia que Jesus foi crucificado, Pedro negou 3 vezes, afundou. Também nós afundamos muitas vezes, por muitos motivos. A nossa dureza de coração, a nossa infidelidade. Não nos deixemos vencer. Coragem. Gritemos a Jesus também, como Pedro: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão e o tirou. É o que diz o Evangelho. Pedro chorou amargamente e voltou para Jesus. A nossa caminhada é desta maneira. Que sentimentos vão no nosso coração? E aí Paulo, na segunda leitura, abre o seu coração para nós. Digo a verdade, não minto. Eu mesmo, se isto fosse necessário, queria ser excomungado para salvar os judeus, minha raça, porque eles não aceitaram Jesus. Que espírito de amor pelo seu povo tinha Paulo.
que desejava anunciar o Evangelho, o mesmo Espírito que deve agora mover o nosso coração, para que nós anunciemos e a missão continue, e nós não afundemos, mas caminhemos sobre as águas deste tempo e sigamos Jesus com todo o coração. Dia dos Pais. No folhetinho que muitas pessoas receberam hoje ou ontem também, uma reflexão sobre o Dia dos Pais. Mas é a primeira oração desta missa que nos move a isto. Ó Deus, a quem nós ousamos chamar de Pai. Atrevimento nosso, diz a oração, mas Deus é Pai. E se Ele é Pai, e os pais desta maneira recebem um nome que é de Deus, tem então os pais a gravíssima responsabilidade de conduzir os seus filhos. Um grande exemplo, sem dúvida, é São José, que conduz Jesus, filho de Deus Altíssimo, mas dentro da sua casa. E conduziu Jesus. Os pais também conduzem os filhos, reconhecendo que os filhos não são dos pais, são de Deus. Conduzem os filhos para a maturidade da vida, para que possam, com toda a autonomia, assumir a própria vida e dar testemunho de firmeza, de honestidade, de vida reta. Que os pais assumam esta responsabilidade muito feliz. Encerramos um tempo de oração que foi o cerco de Jericó. Às vezes, nós queremos coisas muito extraordinárias, como bem diz a primeira leitura de hoje. Muita atenção. A grandeza da comunidade de fé está naquele que nós acreditamos, em Jesus Cristo, em Deus. Não está em nós ou no movimento que nós fazemos. Às vezes escutamos mais ou menos assim, podia ter mais gente. Não. Esses que vieram, rezaram por aqueles que não vieram. Fizeram um grande ato de caridade e de justiça na vida da igreja. Nós rezamos uns pelos outros. Pedimos principalmente pela santificação das famílias. Bem encerrando com o Dia dos Pais, para que toda a família seja santificada em Cristo nosso Senhor. Confiemos, pois se Jesus disse, pedi e recebereis, então nós pedimos e já recebemos. É o que nos inspira a palavra de Deus e o que rezamos no cerco de Jericó. No próximo sábado, o Guilherme, que é seminarista, está fazendo o seu estágio aqui, vai lá em Martinópolis, que é a sua terra, receber um ministério na preparação da vida sacerdotal. No domingo, neste horário, o José Bruno vai receber o ministério e o bispo virá aqui para celebrar e para conferir a ele o ministério. Preparação para as ordens. Rezemos para que Deus abençoe esses seminaristas e todos os seminaristas, que continuem no caminho, perseverem
e sirvam a Deus através da igreja. Assim, nós confiamos. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,